Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje nós estaremos dando continuidade aí aos estudos expositivos do livro de Salmos. E hoje nós vamos trabalhar os salmos de exaltação a Deus, mais especificamente os salmos de ação de graças. Essa é a segunda aula sobre os salmos de ações de graças. Nós tivemos uma primeira aula com o professor Isaac, uma aula de excelência que falou muito sobre esse tipo de salmo. Tivemos a exposição da palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre, mais uma vez, na verdade, reforçando as características desse salmo, para que a gente fixe bem e na hora que estivermos fazendo uso da leitura da palavra, a gente já consiga identificar que tipo de salmo é, que gênero é. Isso facilita bastante a nossa compreensão. E vamos também fazer uma exposição do salmo de número 138. Então, nós temos como objetivo hoje, nessa aula, pode mudar, por favor? Nós temos como objetivo destacar as características dos salmos de ação de graças. Nós vamos falar de novo, de uma forma um pouco resumida, e especialmente fazer a exposição do salmo de número 138. Então, esse salmo nós vamos caminhar versículo por versículo. Ele tem alguns detalhes bem interessantes, muito bacana, e tenho certeza que vai ajudar bastante a gente na compreensão desse salmo, vai ajudar bastante a gente na compreensão das dificuldades que nós passamos, das lutas que nós enfrentamos, e vamos sair dessa aula com a certeza de que o Senhor, Ele está conosco, que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vitória. Próximo slide, por favor. Nós vamos iniciar a nossa aula com a leitura do salmo de número 138, e para isso eu vou te incomodar, aqueles que podem, eu gostaria que aqueles que podem, fiquem de pé para nós realizarmos a leitura da palavra do Senhor. Salmo 138, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós entendemos, papai querido, que a tua palavra, meu pai, ela nos orienta, nos ajuda, nos lava, nos purifica, ela opera milagres no nosso interior. E nós te pedimos que nessa manhã, meu pai, seja uma manhã de milagres. O milagre da transformação interior, o milagre da mudança de mente, o milagre de uma vida totalmente comprometida com a tua palavra, o milagre de uma vida submissa à tua palavra, o milagre de uma vida de amor, papai querido, ao Senhor. Nós te pedimos que nessa manhã o Senhor nos fale com poder e autoridade para a glória e o louvor do teu precioso nome, o nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Bom, nós vamos começar a aula explicando o que é um salmo de ação de graças. Eu sei que vocês se lembram de tudo
que vocês estão com a memória fresquinha aí, e que se eu perguntar para vocês, vocês vão falar exatamente tudo aquilo que o professor Isaac ensinou para a gente na semana passada. Confia nisso, não é não, Isaac? Eu também confio, tenho certeza que vocês vão repetir. Só não vou perguntar porque, né, senão não tem graça, vocês vão acertar tudo, e eu também, né, se me perguntar, eu também já gravei tudo, já guardei tudo dentro do meu coração, então a gente não vai perguntar. Mas, dentro do livro de Salmos, nós temos vários gêneros, tem salmos que são lamentos, tem salmos que são hinos, tem salmos que são ações de graça, a gente tem salmos que são mais messiânicos, né? E tem alguns que são especificamente mais messiânico. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de gêneros dos salmos. Como hoje a gente vai falar sobre os salmos de ação de graça, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso, que os salmos de ação de graça, eles expressam a gratidão quando há resposta divina. Os salmos de ação de graça, eles expressam a gratidão quando há resposta divina. Então, eles estão diretamente ligados a ações específicas ou a eventos históricos em que tenha ocorrido alguma intervenção do Senhor. Exemplo, eu estou triste porque tem uma pessoa que eu amo muito que está enferma, e eu começo a orar por essa pessoa. Deus visita essa pessoa que talvez estava até desenganada pelos médicos, e Ele cura essa pessoa. Aí Ele cura essa pessoa e eu vou escrever um hino de louvor a Deus, agradecendo a Deus pela intervenção generosa de Deus na história daquela pessoa. Então, os salmistas, quando eles escreviam salmos de ações de graças, esses salmos tinham uma ligação direta com a história de vida dessa pessoa, ou a história de Israel, né? Ou a história de pessoas que estavam próximas dele. Então, toda vez que a gente fala de salmo de ação de graça, a gente tem que pensar em história. Deus moveu a sua mão para abençoar a vida de alguém, e o salmista, seja uma bênção para terceiros, ou seja uma bênção para ele mesmo, ele começa a expressar a gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor operou naquela vida, na vida dele próprio, ou sobre a nação de Israel. Então, essa característica do salmo de ação de graça deveria ser uma característica nossa, nas nossas vidas. Nós deveríamos render louvor a Deus, glorificando por todas as intervenções que Ele fez na nossa vida. Quem aqui passou já por alguma intervenção especial de Deus que o homem não receberia, não conseguiria resolver, e que Deus te deu vitória? Tem alguém? Levanta a mão, levanta as duas. Tem tanta bênção aí que o pessoal vai querer levantar até os pés, né? Falando, rapaz, é bênção demais que eu já recebi, que foi intervenção divina sobre a minha vida e que não tinha como o homem resolver. Então, são nesses momentos em que os salmistas se levantam para escrever, que Deus os inspira para escrever e louvar a Deus por tudo aquilo que o Senhor operou. Isso, essa é a principal característica de um salmo de ação de graças, ok? Então, na aula do professor Isaac, e aí eu pedi para o Isaac, né? Falei, Isaac, você vai me emprestar uns slides seu aí, porque se você não emprestar, você vai pegar um banco de 6 meses. Fiz isso tranquilamente, conversando com ele, sem pressão, uma conversa tranquila, né? E ele resolveu liberar, assim, de bom grado, irmãos. Ele respondeu na hora, acredita? Na hora ele falou assim, não, eu vou emprestar os slides sim, pastor Roberto, tá tranquilo. Eu falei, então tá bom, né? A gente pede com carinho, os irmãos atendem, né, irmãos? Aí, existem algumas coisas que o Isaac escreveu na aula dele que são importantíssimas, eu achei super importante, e aí eu pedi licença a ele, como a gente já teve uma excelente introdução sobre Salmo de Ações de Graças, dada por ele, então, ele colocou algumas motivações do salmista, e essas motivações deveriam ser as nossas, na nossa adoração, em agradecimento, nas nossas orações em agradecimento a Deus. Ele disse que algumas motivações do salmista seriam a oração respondida. Então, essas orações respondidas inclinavam o coração do salmista a glorificar o nome do Senhor e agradecer tudo que Ele fez, as experiências pessoais do salmista com o próprio Senhor. Isso deveria ser um motivo de gratidão de cada um de nós deveríamos agradecer ao Senhor por isso.
o reconhecimento pelo que Deus fez na própria vida do salmista, o reconhecimento pelo que Deus fez na vida do povo, ou seja, eu preciso me alegrar com a bênção do meu irmão, eu preciso render graças ao Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Senhor pela bênção de terceiros, né? Não é fazer bicão, porque, mas Senhor, chegou ontem, já está na frente da fila, e eu estou aqui atrás. É justamente isso, tem que deixar você atrás, eu atrás, até a gente aprender a lidar com a bênção das outras pessoas. Então, o salmista, ele agradece a Deus por todas as bênçãos que o povo recebeu. Então, uma outra coisa importante também é que o salmista, ele reconhece os atributos e as características, a grandeza desse Deus. Ele exalta a pessoa desse Deus, a soberania desse Deus, a forma como ele atuou, a onipotência desse Deus, a onisciência desse Deus, a mão poderosa que esse Deus tem. E essa deveria ser a nossa oração ao recebermos alguma coisa. E deveria ser a nossa oração mesmo sem receber nada. A gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Só que não tem como a gente agradecer a Deus sem que Ele tenha feito nada, porque só de estarmos vivos, isso implica que a graça de Deus, o Espírito Santo está sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo é o mantenedor da nossa vida. Nós só temos vida porque o Espírito Santo nos mantém vivos. Então, nós temos todos os dias muitos motivos para agradecer ao Senhor e render ações de graças ao Deus a quem nós servimos. Aí aqui tem uma outra cola, né? Pode mudar, por favor? Que o Isaac me emprestou. Então, quando a gente está falando de salmos de ação de graça, e alguns autores, alguns estudiosos do Antigo Testamento, por exemplo, o Dillard e o Longman, que é um livro de introdução ao Antigo Testamento, muito bem escrito, um livro bíblico, né, que fala sobre a Bíblia, que nos ensina de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Não com interpretações humanas daquelas mais malucas. Hoje está fácil para você encontrar interpretações malucas, né, que alguns autores fazem acerca dos textos bíblicos. Mas o Longman e o Dillard são autores conservadores, autores que se aprofundam na Escritura, e eles vão falar que os principais gêneros de salmos seriam os hinos de louvor, as ações de graça e os lamentos. E ele fala mais ou menos que isso seria um ciclo de vida, né? A gente acorda de manhã e a gente entoa hinos de louvor ao Senhor, a gente glorifica ao Senhor, nós exaltamos a Deus por toda a sua grandeza, por todo o seu poder, ainda que Ele não tenha feito nada. Essa é uma das características dos hinos de louvor. A principal diferença entre hinos de louvor e ação de graças é justamente essa questão. Um hino de louvor, ele não está ligado a um acontecimento histórico, mas é a espontaneidade do salmista em louvar a Deus. Ele decide glorificar a Deus. É que nem quando você acorda e se levanta da cama, né, com aquela voz, uma benção para a gente que não faz parte do ministério de louvor, né? E vocês ainda conseguem controlar a voz e tal. Aí você acorda de manhã, já começa cantando com aquela voz, né? Mas você está ali expressando seu louvor a Deus, mesmo que não haja uma motivação por uma intervenção histórica. Simplesmente você deseja louvar a Deus. E muitas vezes os salmistas escreviam assim. Então, o hino de louvor é essa ideia. Eu estou ali glorificando a Deus, mesmo que Ele não tenha atuado na minha história, tenha operado um grande milagre, uma grande intervenção, e aí chega um momento onde eu passo por alguma dificuldade. E aí é um momento em que o salmista vai escrever um outro estilo de salmo, que são os lamentos. Ele vai dizer: Senhor, o que eu estou passando está doendo. O que eu estou passando está machucando a minha alma. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha, principalmente no contexto do Antigo Testamento, que o Senhor intervenha contra essa nação, porque eles estão perseguindo o teu povo, e eu preciso da tua ajuda. E aí é o momento em que Deus responde a oração, responde esse salmo, com uma intervenção maravilhosa, salvando Israel, ou salvando o escritor do salmo, e aí ele vai começar a entrar numa outra escrita de salmo, que é o salmo de ação de graça, ou seja, agradecendo a Deus por aquele momento histórico onde Deus cessou aquela luta, cessou aquela dificuldade, e eles entendem que isso seria mais ou menos a ideia de um ciclo de vida, e que
a maioria dos salmos tem essa característica. Existem outros autores que vão apresentar outros gêneros de salmos, mas basicamente alguns autores defendem que são 3 estilos de salmos: hinos de louvor, ações de graça e lamentação. Ok? Então, seguindo aí na nossa aula, próximo slide, por favor. A gente tem aí o contexto literário do Salmo 138. Nós sabemos que o livro de Salmos os Salmos são divididos em 5 livros, e o Salmo 138 faz parte do 5º livro, que começa a partir do Salmo 107 e vai até o Salmo 150. Esses salmos, eles possuem ainda uma divisão interna. Então, a gente tem uma divisão de 5 livros dentro do livro de Salmos, e quando a gente pega o 5º livro, que vai do Salmo 107 ao 150, a gente tem uma segunda divisão, uma espécie de subdivisão. E nessa subdivisão, nós temos aí, colocamos os salmos que têm características específicas, não colocamos os salmos 118 e 119. 119 a gente sabe que faz parte de é um salmo que tem uma qualidade especial, que é de exaltação à palavra de Deus, né? E também não colocamos o Salmo 107 até o 109. Normalmente, a divisão por essas características, esses salmos que eu relatei agora, eles não costumam entrar. Então, é muito importante que você entenda esse conjunto de salmos, porque o 5º livro, ele tem uma preocupação. Quando a gente começa a ler o livro de Salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são uma espécie de introdução. Eles vão introduzir o assunto principal e a forma como nós devemos viver diante de Deus, que é temendo a Deus e amando a sua palavra, meditando na sua palavra dia e noite. E quando nós chegamos no final dos Salmos, ele vai explicar o motivo da nossa existência. O motivo da nossa existência é louvar e glorificar a Deus. Nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. Se você acha que o seu propósito é passar num concurso, você está enganado. Se você acha que o seu propósito é ser um mega empresário, você está enganado. Se você acha que o seu propósito é estudar tanto que você vai escrever mais livro do que o autor que mais escreveu livros, o seu propósito está errado, você está fora de propósito. É como se a bússola tivesse perdido a sua direção. Ao invés dela apontar por norte, ela está apontando para qualquer outro lado. E aí você não vai conseguir se orientar. Você consegue se orientar porque a bússola aponta para o norte. E aí você sabe para onde estão os outros lados, se você desejar ir para qualquer outro lado. Mas se a bússola apontar para outro canto que não seja o norte, você vai no rumo errado. E é isso que acontece com muitas pessoas, porque ainda não entenderam que o motivo da sua existência é louvar e glorificar ao Senhor. As pessoas que estão fora da presença de Deus, elas não entendem que a vida delas foi preparada para o louvor e exaltação ao nome do Senhor. Elas vivem essas dificuldades de não saber quem é, não saber por que está nesse mundo, procurando respostas nos lugares mais malucos do mundo, né? Nos lugares mais malucos do mundo, porque elas justamente não têm essa orientação, elas não sabem por que elas foram criadas. E nós, irmãos, fomos criados para o louvor e glória do Senhor. Fomos criados para exaltar o Deus a quem nós servimos. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, e o nosso destino é gozar a presença do Senhor para todo sempre. É para isso que nós fomos criados. Então o livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150, ele vai mostrar isso. A partir do Salmo 111, né, nós temos uma qualidade de salmos que é chamado salmos de aleluia. Então você vai encontrar muito a palavra aleluia, ou louvai ao Senhor, louvem ao Senhor. Essa vai ser vão ser as palavras principais dentro desses salmos. Quando você vai para o Salmo 120, aí a partir do Salmo 120 a gente tem os salmos de degraus, os salmos de subida, salmo de escada, salmos de romagem, que são salmos que têm uma qualidade especial. É como se o salmista estivesse fazendo uma peregrinação até o templo para prestar adoração a Deus na festa dos tabernáculos, na Páscoa, né? Então a ideia é essa, por isso que se chama salmos de degraus, porque é a ideia de subir até Jerusalém, de chegar até o Monte Sião, de chegar até o Monte do Templo. Se chama também salmos de degraus, porque
Quando uma pessoa que morava longe de Jerusalém, ao chegar no templo, ela parava em frente ao templo, e em frente ao templo possuía 15 degraus, e quando ela chegava no primeiro degrau, ela recitava o Salmo 120. Ia para o segundo degrau, 121. O terceiro degrau, 122. Até que chegasse ao Salmo de número 134, e estivesse à frente do templo, e ela pudesse ali levar seus sacrifícios, apresentar a Deus as suas orações. Depois nós temos uma outra qualidade, que são os salmos dos 138 a 145, que são salmos escritos por Davi. E por último, nós temos os salmos de aleluia, que é uma segunda coletânea de salmos que tem como objetivo maior louvar a Deus. Então você vai encontrar muitas vezes na sua tradução aí a palavra aleluia, ou você vai encontrar louvai ao Senhor, mas você vai encontrar louvem a Deus, você vai encontrar bastante a palavra louvor dentro desses salmos, porque são salmos feitos para exaltar, para louvar o nome do Senhor. Então esse é o contexto literário desse salmo, do Salmo 138, que são salmos que foram escritos por Davi, mas que também exaltam a grandeza de Deus em forma de agradecimento. Próximo slide, por favor. O Salmo 138, quando você vai fazer a leitura dos Salmos, é muito importante que você conheça a estrutura dele, porque existem mudanças bruscas de assuntos. É uma característica normal do Antigo Testamento, você vir com uma série de assuntos e de repente muda de assunto do nada, vai para outra coisa, e às vezes retoma um assunto, às vezes não retoma mais, e parece que você fica meio sem chão, porque você está lendo uma coisa e muda de uma vez, você, mas o que aconteceu? Por que agora está falando desse outro assunto de uma vez? É uma característica normal do pensamento hebraico e da literatura hebraica. E dentro dos Salmos a gente tem uma divisão interna. A gente tem alguns assuntos e a gente precisa conhecer esses assuntos que são falados dentro do Salmo para entendermos melhor na hora de interpretar. Então, na sua Bíblia, talvez ela tenha divisão do Salmo, mas é bem provável que não. Normalmente você vai encontrar essa divisão nos livros que falam de comentário do livro de Salmos. Mas é importante a gente conhecer essa divisão para, na hora de fazer a leitura, entender o Salmo direitinho. Então, o Salmo 138, como eu já disse, é um salmo onde o salmista agradece a Deus por um livramento, por uma grande bênção, por uma intervenção histórica sobre a vida dele. E o Salmo 138, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 3, ele vai louvar a Deus pelos livramentos. Ele começa louvando a Deus pelos livramentos que Deus o concedeu. Segundo, a segunda parte, que são os versículos 4 e 5, o salmista ora pelos governantes gentílicos, que é uma característica que a gente não vê muito, né? A gente tem muito aquela noção que o tempo todo o povo de Israel está preocupado consigo mesmo e não se preocupa com as demais nações. A gente pensa somente num nacionalismo exacerbado, onde Israel acha que eles são os bons e o restante para nada mais serve. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos encontrar orações, vamos encontrar promessas de Deus para nações ímpias. Primeiro vai ter um juízo. Exemplo, o livro de Isaías vai falar sobre juízo, e depois, na parte final do livro de Isaías, vai falar sobre bênção às nações gentílicas. Então, Davi, ele ora pelos governantes gentílicos, né, e fala o que está o coração dele, que ele desejaria que acontecesse com o coração desses governantes gentílicos, e na parte final, que vai do versículo 6 ao 8, o salmista expressa a confiança no poder guardador de Deus. Expressar confiança no poder guardador de Deus. Ah, Senhor, está dando tudo errado. Ah, Senhor, não está dando certo, não. Ai, 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 Jesus. Parece que o Senhor me abandonou. Ai, 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 Jesus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Ai, 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 Jesus, parece que essa oração não passa do teto. Ai, 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 Jesus, eu não estou sentindo nada. Você está enganado. Nós somos guardados pela poderosa mão do Senhor. Em tudo Deus tem nos guardado, em tudo Deus tem nos abençoado, em tudo Deus tem operado sobre as nossas vidas,
para que nós vivemos uma vida de louvor e glorificação ao nome dele. Inclusive, as lutas devem ser motivo das nossas ações de graças ao nosso Deus. Porque tem muitas lutas que fazem com que a gente incline o nosso coração para o Senhor. Tem muitas lutas que transformam o nosso caráter e nos fazem mais amáveis às pessoas. Então a gente, na verdade, não entende tudo que está acontecendo. E isso é normal, perfeitamente normal. Não entender o que está acontecendo naquele momento. Mas a gente precisa ter isso aqui que o salmista tem. Confiança no poder guardador de Deus. Deus nos guarda. Ele não está alheio às nossas situações e às nossas debilidades. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai ler isso aqui, irmãos. Só essa parte aqui a gente vai ler. É interessante porque os salmos, vocês já viram os professores falando aqui, principalmente nas aulas, agora que a gente está trabalhando salmos, que os salmos eles são construídos para uma rima de ideias. A rima não é focada no final do som das palavras, mas é nas ideias. Fala-se de uma ideia, depois repete essa ideia, depois reafirma essa ideia, ou entra em contrariedade com essa ideia, mas sempre a rima é de ideias e não de sons, como no português. Mas é interessante, eu queria só mostrar para vocês que esse salmo, ele foi construído de uma forma que houvesse rima de som. Então, onde está em vermelho aí, tudo que você está vendo em vermelho aqui, essas palavras em vermelho, elas vão ter o final, ka, ra, va, la, da, ra. Então, ele foi todo preparado para ter os sons no final igual, para facilitar o seu entendimento, para facilitar a compreensão, para facilitar o judeu decorar aquilo que estava escrito. Então, ele foi escrito com uma certa métrica, que é um conceito da literatura, né, que a gente não vai entrar aqui, e foi escrito também com essa ideia da rima de sons. E o que está em verde, que é esse versículo em cima aqui, ele foi... E lá em cima também, a quinta linha e a primeira linha, que está em verde, ele foi todo construído para rimar o som. Então, vid, vi, in, ti, ni, chi, o final das palavras terminam sempre assim. E é interessante porque tem uma briga entre os estudiosos aí que diz que poesia hebraica não tem rima de som. Mas está aí, né? Eles construíram com a rima de som, que é para poder facilitar o entendimento. Então, por isso que você lê... Quem já leu aqui literatura de cordel? Já leu literatura de cordel? Aquelas rimas que o pessoal do Nordeste faz, que é embolada e... Como é que é o nome da outra? Que eles cantam? Repente. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali, eles fazem rimas, né? E aí, o que acontece? Se você escutar aquilo 5 minutos, aquilo fica na tua cabeça o tempo todo, né? A rima, pá, 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 e você, meu Deus do céu, essa rima aqui não pode. Essa rima não é de Jesus, eu não posso, né? Mas tudo que você ouve em rima, facilita a sua memorização. Esse salmo foi construído assim, em forma de rima, que é para você guardar mais fácil essa palavra. E a Bíblia, irmãos, ela foi escrita para que os judeus guardassem, para que os judeus tivessem a palavra de Deus dentro do seu coração. Por isso que eles tinham facilidade para recitar a Torá decorada, porque ela foi preparada para isso. Foi colocada numa estrutura que fizesse isso, e não foi por propósito de homens. Foi pelo propósito de Deus, porque a Bíblia ela é divinamente inspirada. O conceito de inspirar não é puxar o ar para dentro, não. O conceito de inspirar é justamente o contrário, é teopneustos, é sopro de Deus. Deus soprou a sua palavra aos homens para que eles pudessem, por meio do Espírito, escrever essa palavra. Por isso a ideia de sopro de Deus, porque tem a ver com a atuação proposital do Espírito Santo para que os homens de Deus escrevessem conforme Deus queria que fosse escrito. Então, tudo que foi escrito aqui em forma de rima foi porque o Senhor assim o quis, e foi o Senhor quem capacitou os escritores para escreverem exatamente as palavras que estão ali, que eu gostaria que vocês lessem agora, por gentileza.
né, irmãos? É complicado, né? Mas ele foi todo escrito para que houvesse rima de sons, então para facilitar decorar. Você já viu que para a gente que é brasileiro é difícil decorar os textos bíblicos? Já reparou? Tem uns fenômenos, né? Que decora tudo. Eu não sou um desses fenômenos. Quando você vê eu falando alguma coisa aqui, é porque tem uma nota de rodapé aqui no meu computador. Está escrito assim: eu esquecido, não esqueça de dizer que foi elaborado com rima de som e tal. Porque se eu não tiver isso aqui, eu não me lembro. Mas tem os fenômenos, né? Quem lembra das irmãzinhas do coque que tinha a Bíblia quase toda decorada, né? Muitas não sabiam nem ler. Mas você falava, não, é porque está lá em Timóteo. Está não, irmão. Está em Timóteo não. Isso aí está lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo tal, versículo tal, e a parte B do versículo é você, meu Jesus. Né? Preciso aprender a palavra de Deus, não estou sabendo nada de Bíblia. Então, essa dificuldade nossa é porque nós, como foi traduzido em português, então não tem as mesmas, a gente perde um pouco essas características da sonoridade, dos fonemas, perde um pouco a forma como foi estruturado, mas para eles não, para eles é tranquilo, né? Para eles é bem tranquilo, eles conseguem ler e conseguem fazer a rima de som, e para eles fica mais fácil decorar. Foi tudo escrito de uma forma que fosse fácil decorar. Então, rima de ideias é fácil de decorar, não só rima de palavras. Próximo slide, por favor. Bom, agora nós vamos passar para a exposição das Escrituras. Nós vamos passar para o que mais nos importa. Nós vamos passar para a parte que é a parte onde essa palavra tem o poder para falar o nosso coração. Onde essa palavra tem o poder para transformar a sua vida. Essa palavra que tem o poder de mudar essa vida de lamento que talvez você esteja vivendo e te transformar de tal forma que você vai passar a viver uma vida de ações de graças e de hinos de louvor. Então eu gostaria que você ficasse atento aí. Nós vamos começar aí com o versículo 1 do Salmo 138. Pode mudar, por favor. O versículo 1 diz assim: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, e na presença dos poderosos te cantarei louvores. Deus, ele começa a louvar, o salmista Davi começa a louvar a Deus e dizer que vai render graças a ele. E a ideia de render graças vem de uma expressão hebraica chamada odha, que significa confessar. Confessar é dizer, é falar, é declarar os atributos de Deus. Ele começa querendo declarar para todos a grandeza do Deus a quem ele serve. Ele começa querendo falar dos atributos de Deus. Ele começa querendo anunciar às pessoas o Deus poderoso a quem ele serve. O salmista começa com essa intenção de falar sobre essa grandeza, e ele deseja fazer isso não de qualquer forma, ele não deseja falar da boca para fora, ele não deseja enaltecer ao Senhor para parecer que está bonito aos homens, ele não deseja engrandecer ao Senhor para mostrar a qualidade das palavras que ele utiliza, não. Ele quer declarar e confessar a grandeza de Deus diante das pessoas, mas ele vai fazer isso de uma forma toda especial, de todo o seu coração. É a ideia de que o caráter, a disposição mental, a disposição interior, a vontade do salmista anelava por essa declaração. Ele não faz isso simplesmente por fazer, eu não vim aqui marcar meu ponto e vou dizer, ó Senhor, como eu te amo. Ó Senhor, como o Senhor é... Não foi para marcar ponto, não foi para ficar bem na fita, não foi para aparecer para as pessoas, mas ele faz isso de todo o seu interior. Ele faz isso de todo o seu coração, e a ideia de coração a gente já sabe que é a ideia de mente, é a ideia de interior, é a ideia de entranhas, é daquilo que está dentro, que está lá no âmago do ser humano. E quando nós desejamos exaltar a Deus, nós devemos fazer isso da mesma forma que o salmista. Quando nós desejamos confessar aquilo que Deus faz,
quando nós desejamos proclamar às pessoas aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, isso deve ser feito de uma maneira toda especial, deve ser feito de todo o nosso interior. É como se você sentisse essas palavras saindo de dentro de você, como se vida tivesse sendo movida dentro de você ao falar, ao se expressar acerca do Deus a quem você serve. Eu me lembro do tempo que os crentes eram entusiasmados em falar da grandeza de Deus. Eu me lembro do tempo em que os crentes, aos domingos à tarde, eles sempre gostavam de evangelizar, e eles faziam isso de bom grado, e ainda ficavam felizes, porque tinham sido perseguidos, porque tinham sido humilhados na frente de um bar, porque tinham sido humilhados por alguém que não queria ouvir a palavra, e isso não importava para eles, porque eles desejavam expressar a grandeza desse Deus às outras pessoas de todo o seu coração. A pergunta que fica para nós é: quais são as nossas motivações quando anunciamos as grandezas de Deus? O que está dentro de nós quando nós falamos que Deus é bom? Fazemos isso para parecermos homens piedosos, mulheres piedosas, ou fazemos isso de todo o nosso coração, de todo o nosso interior? Isso move o nosso ser, isso inclina o nosso coração a Deus, nós sentimos todas as nossas emoções voltadas para o Deus da palavra, para proclamarmos a palavra de Deus aos corações necessitados. E ele diz que ele vai anunciar as grandezas de Deus, ele vai confessar, ou seja, declarar as grandezas de Deus, tudo que Deus tem feito. Ele faz isso de todo o interior dele. É uma coisa que o move de dentro para fora. E ele diz que ele vai fazer isso sem se preocupar com quem quer que seja. Porque ele vai fazer isso na presença de todos, dos poderosos, ele vai cantar louvores a Deus. Às vezes nós nos importamos dentro da casa de Deus, cheio de crente. E você: eu não vou louvar a Deus aqui não, porque senão alguém vai ouvir minha voz e tal, e vai ficar ruim, porque estão cantando em dó e eu estou cantando em si. Estão cantando em ré e eu não sei nem o que eu estou falando, eu estou quase aqui recitando ao invés de cantar, porque eu não dou conta, eu não consigo nem cantar. Eu tinha um colega, irmãos, não vou falar o nome, eu tinha um colega que, quando ele ia cantar, ele não conseguia cantar a música, ele só conseguia recitar a música, acredita? Todo mundo cantando, né? E ele recitando. Aí eu começava a rir, eu falava, quase que eu falo o nome dele agora. Falava: irmão, faz o seguinte, adora com o coração, meu filho, porque com a voz está complicado. Claro que eu estava brincando com ele, né? Falava: adora com o seu coração. Faz isso de todo o coração, irmão, porque com a voz está difícil. Aí ele começava a rir, né? Aí ele falava: você não tem jeito não, né? Eu falei: eu tenho jeito. Então, às vezes a gente fica com vergonha de louvar a Deus dentro da casa do Senhor. Não estou dizendo que você não tenha o seu momento de ficar quietinho, orando, que você não tenha o seu momento de estar, às vezes, chorando. Mas ele vai falar que ele não se preocupa com nada, ele simplesmente quer declarar a grandeza de Deus, e ele vai fazer isso na presença dos poderosos. E na presença, aqui é utilizado um termo hebraico, neged, que significa face a face, frente a frente. Já viu aquele camarada que, lembra quando você se converteu? E você andava com a Bíblia assim? Você via um amigo, passa a Bíblia para trás. Se o amigo vier de trás, você passa a Bíblia para frente. Se ele vier daqui, você bota a Bíblia para o lado de cá, né? E você está indo para onde? Não, eu estou indo ali. Ali aonde, moço? Eu vou contigo. Não precisa ir não. Quem não já passou por isso, né, irmãos? Comprar a menor Bíblia da loja para poder colocar dentro da bolsa, escondido, para ninguém ver. Só que Davi, ele não está preocupado com isso. O desejo dele é engrandecer ao Senhor, e o desejo dele é louvar ao Senhor face a face, na presença dos poderosos. A ideia aqui é de pessoas que têm um poder muito grande, de pessoas que têm autoridade, como se você estivesse conversando com um rei, com o presidente da república, com o ministro, e ele vai cantar louvores a Deus, mas não é escondido, né? Não é só com o fone de ouvido para ninguém ouvir.
Não, mas ele vai fazer isso diante dos poderosos, ele vai fazer isso diante de pessoas que são importantes. E a gente precisa ter essa característica de Davi, louvar a Deus sem se importar, falar das grandezas do nosso Deus, sem se importar se você está diante de um grande rei, ou se você está diante da pessoa mais humilde da face da terra. Nós somos chamados para louvar a Deus, e Davi fazia questão disso, de louvar a Deus de todo o seu interior, de todo o seu coração. Ele tinha o desejo de anunciar às pessoas, de declarar às pessoas, de confessar às pessoas toda a grandeza do Deus a quem ele servia. Versículo 2 e 3. Pode mudar, por favor? O texto diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. O salmista começa o versículo 2 dizendo: olha, eu vou me prostrar para o teu santo templo. A ideia é uma atitude de submissão e reconhecimento. A palavra que é utilizada para isso tem o significado hebraico de se curvar, de se prostrar, de se ajoelhar. Ele vai se curvar, de botar o joelho no chão mesmo. É a ideia de reconhecer sua submissão, reconhecer sua servidão, reconhecer a grandeza de Deus e entender que o lugar mais alto que nós podemos chegar diante do Senhor é estar de joelhos nele, em frente a Ele. O lugar mais alto que você pode chegar na sua vida, porque tem pessoas que almejam lugares altos, né? Não, eu quero ser grande. A sua maior estatura, irmãos, vai ser quando você começar a caminhar de joelhos. Quando nós começamos a caminhar de joelhos, a gente começa a entender que não fomos chamados para ser grandes, mas fomos chamados para engrandecer o nome daquele que está acima de todas as coisas. E ele se prostra, a ideia é se prostrar para o santo templo. Templo é a palavra Heichal, que pode significar tanto o templo de Jerusalém, como o tabernáculo. No caso, como o salmo foi escrito por Davi, a palavra templo aqui vai remeter ao tabernáculo, a tenda, onde a arca ficava. E a ideia de se prostrar para o santo, na direção do templo, é porque eles entendiam, sabe aquela expressão bíblica, entronizado entre os querubins. Tem o lugar santo, tem o santo dos santos, que fica no lugar mais para dentro, né, mais interior do templo, e no Santo dos Santos tem a arca, e existem 2 querubins, um de frente para o outro na arca, e a ideia é que a glória de Deus, o poder de Deus, a pessoa do próprio Deus se manifestava em cima da tampa da arca, entre os 2 querubins. Seria o lugar mais interior, o lugar mais profundo, onde Deus poderia chegar, onde Deus chegaria era aquele lugar, entre os 2 querubins. Essa é a ideia. E aí por isso que ele se prostra voltado para o templo, porque ele entende que lá está o lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus é vista, onde Deus habita, e ele queria ter uma vida pautada por se prostrar diante de Deus e reconhecer a grandeza desse Deus, reconhecer o lugar da morada desse Deus e saber que Deus está ali quando ele se prostra. Eu estou me prostrando aqui, mas Deus está na minha frente. Ele está lá, entronizado, entre os querubins, e eu estou me prostrando voltado para Ele. Eu me curvo para Ele, eu me rendo a Ele, eu me dobro para Ele, eu reconheço meu estado de servidão, de incapacidade total. Eu reconheço a minha insuficiência para as coisas, e entendo que Deus deve ser engrandecido, deve ser exaltado. E ele diz que ele se prostra e louva o nome do Senhor por causa de toda a misericórdia e da verdade, porque Deus é misericordioso e verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
Por quê? Por causa da nossa inclinação ao pecado, por causa dessa nossa natureza adâmica, por causa da depravação total que nós temos. Mas Deus, Ele é misericordioso em ouvir as nossas orações. E Ele vai dizer que voltado para o templo, prostrado, louvando o nome de Deus, ele reconhece que Deus magnificou acima de tudo o nome dEle e a palavra dEle. Ele está dizendo em outras palavras: olha, Senhor, quando o Senhor me deu aquele livramento, quando o Senhor me deu aquela vitória, quando o Senhor me abençoou, quando o Senhor me tirou daquela situação onde eu estava à beira da morte, o Senhor engrandeceu, colocou acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor disse que faria pelo teu povo, o Senhor fez. O Senhor engrandeceu a tua palavra. O Senhor foi o Deus que manifestou-se de maneira poderosa, destruindo os inimigos, meus inimigos. O teu nome foi engrandecido. Ele não dava glórias a si mesmo por nada que ele tinha feito, mas ele reconhecia a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, e que a palavra de Deus era maior do que ele, que o nome do Senhor era maior do que ele. E hoje nós nos deparamos com um momento da história que as pessoas querem ter um grande nome. Eu tenho 6 milhões de seguidores. A pergunta que fica: esses 6 milhões estão seguindo essa pessoa para onde? Vão parar aonde seguindo essa pessoa? Vão viver como seguindo tal pessoa que quer ser grande? Só que se nós, amados, nós nos prostrarmos como Davi fez, nós nos colocarmos como homens dependentes, mulheres dependentes do Senhor, se nós nos colocarmos como pessoas que magnificam a palavra de Deus e o nome do Senhor, se nós engrandecermos a esse Deus, não importa se somos conhecidos ou não. O que vai importar para nós é o relacionamento que nós temos com o Senhor. Nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas já não se prostram mais, onde já não se dobram mais para orar. Estar de joelhos, irmãos, é muito importante. É muito importante. Por isso que a ideia principal de adorar é utilizada justamente essa palavra hebraica que significa se curvar, botar o joelho no chão. Você já pensou você ter que chegar para uma pessoa e pedir perdão para ela ajoelhada? Você fala assim: não, mas isso é muita humilhação, né? Pedir perdão para uma pessoa estando ajoelhada, eu me ajoelhar para pedir perdão para uma pessoa, isso é muita humilhação, né? Eu me fiz um nada se eu fizer isso diante de um homem. Mas é isso que nós devemos nos fazer de nós diante de Deus. Nos humilharmos, reconhecer que nós não somos nada. E é por isso que é importante a oração de joelhos. É porque você se coloca no devido lugar que você deve estar, prostrado diante de Deus. E foi isso que Davi fez, reconhecendo que acima de tudo, o nome do Senhor, porque foi o Senhor quem deu o livramento, e a palavra do Senhor, porque foi a palavra de Deus cumprida sobre a vida do servo dele. São essas coisas que nós devemos colocar acima de tudo. Porque a palavra magnificar é colocar no lugar alto, é engrandecer. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos engrandecer, fazer com que a palavra de Deus seja engrandecida e o nome do Senhor seja também engrandecido. E aí, lembra que eu falei para vocês que o salmo de ações de graça está ligado a uma ocasião específica, um ponto na história onde Deus atendeu o clamor, onde Deus operou um grande livramento para o salmista. O verso 3 vai dizer: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e me alentaste. O Senhor interviu de uma forma poderosa na vida de Davi, embora ele não diga qual momento histórico isso aconteceu. Trouxe uma grande vitória e trouxe alento. Imagina que você está numa situação... Quem já sonhou sendo perseguido? Levanta a mão aí. Quem já sonhou sendo perseguido? É bom demais, né? Não, quando acorda, irmãos. Quando acorda. Né? Rapaz,
Eu acho bom demais, moço, porque é o alívio, né? Você está sonhando. Na ideia do seu sonho é 20 minutos correndo, sofrendo, pega, não pega, o leão passa a pata em você ou não, os cachorros, né? Os cachorros pretos, quer te acertar e tal, e você, ai meu Deus, ai, ui, você sobe num lugar, o bicho sobe, quando você termina de subir, ele já está lá em cima, você, meu Deus do céu, você olha para baixo, tem outro te esperando, você, meu Deus, aí agora vai, como se fosse meia hora de perseguição, aí, rapaz, é bom demais acordar, né? Aí você acorda, sangue de Cristo tem poder, meu Jesus, ainda bem que foi só um sonho. Aí tem vezes que você acorda com dor nas canelas dos arranhão, né? Você, ai, rapaz, o negócio parece que foi real mesmo, né? Meu Jesus, que foi isso? Por que aconteceu esse trem, Jesus? Senhor, será que eu estou em pecado por causa desse sonho e tal? Mas o alívio é maravilhoso quando você acorda, né, irmão? Você acorda, você... Aí você passa a mão assim, está todo suado, né? A esposa dormindo, que é uma beleza, né? Você ouve ela dormindo, né? Não estou falando que a Marilene faz isso, não. Estou falando porque você já reparou que quando você sonha que você está sendo perseguido, sua esposa está no sono mais maravilhoso do mundo? Ela chega a estar com cara de anjinho, já reparou isso? Não, e o contrário também é verdade, né? Minha esposa, por exemplo, pode estar dormindo, sonhando que está sendo perseguido, quando ela acorda, estou eu, né? Ela me ouve dormindo, né? Mas você já reparou que é desse jeito, né? Enquanto um está lá na tribulação, o outro está na bênção. Mas a sensação de alívio é muito grande, e é isso que o salmista está falando que Deus fez. Deus me deu alento, Ele me acudiu. A melhor coisa que pode acontecer no sonho de perseguição, a melhor forma de acudir a nossa vida é quando a gente acorda. Aí o socorro foi o acordar. E quando você respira e fala, ainda bem que foi só um sonho, é o alento. O salmista passou por uma grande dificuldade real que não era sonho. Mas Deus o socorreu, livrando, e trouxe a ele aquela paz que vem depois de um sonho de perseguição. Então, queridos, você tem que entender que Deus está te dando livramento, sim. Que Deus está operando na sua vida, sim. Deus está te guardando, sim. Deus está te abençoando, sim. Deus tem livrado a sua vida, sim. E é hora de você render ações de graça a Ele pelos grandes livramentos que Deus tem efetuado durante toda a sua história. Você só está aqui hoje porque a graça de Deus interviu sobre a sua vida. Porque Deus entrou na sua história e mudou quadros que homens não poderiam mudar. Você só está dizendo glória a Deus e aleluia, e levantando a sua mão e alegre com isso, porque você tem a certeza de que Deus tem alcançado a sua vida com graça e misericórdia. Então, ao invés de murmurar, tinha um irmão, Diácono Dimas, lá do interiorzinho da Paraíba, que ele dizia assim, homem, a gente estava naquelas vigílias, sabe aquelas vigílias de 9 da manhã até as 6? 9 da noite até as 6 da manhã? Sabe aquelas vigílias daquele jeito, né? E eu ia muito nessas vigílias quando eu era crente, né? Quando eu era jovem, eu ia muito nessas vigílias. Tinha muito, os anos 90 aqui, 80 em Brasília, os crentes, era difícil não ter uma vigília no mês dessas grandes, né? E os crentes saíam com as Bíblias procurando vigília, de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, né? Normalmente era mais de sexta para sábado, porque domingo tem escola bíblica. E aí eu ia nessas vigílias, irmãos, e aí tem hora que você vai orar, né? Naquele tempo era 1 hora de joelhos antes de começar qualquer coisa, depois você tinha um louvor, depois você voltava para a oração de novo, e aí lá pelas 2 da manhã você dobrar os joelhos, né? E aí aquele irmão começa a orar primeiro com a voz mais forte, daqui a pouco a voz vai baixando, e de repente a voz vai ficando lá longe, né? Não é assim? E você baixa a cabeça, né? E dorme, que é uma beleza. 1 hora de oração, dormindo, né? Só em sonhos. E aí o irmão Dimas, com um pandeiro, irmão, pandeiro. Pá! Aí ele dizia, de vez de dormir da glória, irmão. De vez de dormir da glória. E é isso que você deve fazer, para de dormir. Dê glória ao Senhor.
Agradeça a Deus pelos grandes livramentos, agradeça a Deus pela bondade dEle, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele te ama, Ele tem cuidado de você, Ele tem guardado a sua família. E essas lutas que você tem passado, elas vão te fazer uma pessoa melhor no futuro. Elas vão fazer de mim uma pessoa melhor no futuro. Vamos continuar? Senão nós não terminamos isso hoje, né? A gente vai até 4 da tarde. A segunda parte, Davi vai começar a fazer uma oração pelos governantes gentílicos, e ele vai falar assim: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. A ideia aqui é a mesma lá do versículo 1, render graças, é a ideia de confessar, é a ideia de declarar, é a ideia de anunciar a grandeza de Deus. E Davi está pedindo a Deus que esses governantes da terra, eles rendam graças. Ele está pedindo para que essas pessoas confessem, para que esses reis, essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para que chegue um momento na vida deles em que eles possam declarar e anunciar também as grandezas de Deus. Davi faz essa oração e fala: olha, eles render-te-ão graças, eles render-te-ão graças, eles confessarão, eles no futuro vão declarar também os atributos e as obras do Senhor, e os reis vão anunciar essa grandeza, vão anunciar os atributos. Davi inicia o clamor afirmando que todos os governantes farão isto, e vai chegar um momento em que todos farão isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não só os governantes, mas todas as pessoas terão que reconhecer, estejam elas condenadas, estejam elas salvas, elas terão que reconhecer a grandeza de Deus. Mas Davi está falando que ele deseja que esses homens rendam graças, eles vão render graças, eles vão anunciar o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro, ele não pode ficar oculto, irmãos. Esse Deus verdadeiro, ele não pode ficar escondido. Esse Deus verdadeiro, ele precisa estar no nosso coração, mas ele precisa ser anunciado, ele precisa ser proclamado, ele precisa ser declarado. As nações precisam conhecer esse Deus, e cada um de nós temos a obrigação de fazer como Davi. Eu vou chegar diante dos poderosos, eu vou declarar e vou anunciar o nome do Senhor, as grandezas de Deus a Ele, e no futuro, Deus também levantará esses governantes para anunciar também a grandeza de Deus, para glorificar a Deus, para ensinar as coisas de Deus. E o texto diz ainda que eles não somente, eles glorificarão, eles exaltarão, eles anunciarão esse Deus, mas o texto diz: quando ouvirem as palavras da tua boca, quando ouvirem as palavras da boca de Deus, quando ouvirem a lei do Senhor, quando tiverem contato com a palavra, quando o próprio Deus anunciar as grandezas dele aos corações desses homens. Só que, aqui no português, para a gente está quando ouvirem, ou seja, é uma possibilidade, é alguma coisa que pode acontecer no futuro. O texto hebraico não diz isso, ele diz assim, que porque Shamu ouviram, ou seja, eles já ouviram a grandeza. Significa que Davi já falou da grandeza de Deus para esses homens, eles ainda não renderam graças, mas eles já ouviram essa proclamação, porque o tempo hebraico aqui é o cal perfeito, que é a ideia do passado, já foi falado, eles já ouviram essas grandezas, e há de chegar o momento, que é a oração de Davi, em que eles também confessarão, farão como Davi. E aí, porque Shamu já ouviram, Imrei, as palavras, e Firá significa boca. Então eles já ouviram as palavras que saíram da boca de Deus. Eles já tiveram um contato com um processo de evangelismo. Mas eles ainda não se renderam, e Davi quer que isso aconteça. E ele quer que isso aconteça, por quê? Porque grande é a glória do Senhor.
É a glória de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação sobrenatural de Deus que alcança o coração dessas pessoas e tem poder para fazer com que eles confessem, com que eles declarem, com que eles adorem, com que eles vivam as grandezas de Deus. E para a gente encerrar, né? Os versículos 6 e 7, o texto diz: o Senhor é excelso. Excelso vem da palavra hebraica ram, que significa grande, exaltado, aquele que está muito acima. Então, Davi está declarando: olha, o Senhor, Ele é gigante, Ele é grandioso. Contudo, Ele atenta. Atenta é a ideia de aproximar, de estar perto. Não é só de ouvir, de ver o que está acontecendo, mas é ver o que está acontecendo e estar perto. E para isso ele usa a palavra iré, significa perto, próximo. Então, Deus, Ele é grande, e Ele está perto dos humildes. A palavra shafal, que é a palavra humilde, significa humilde, mas também significa pequeno, baixo, mínimo. E ele diz que Ele atenta para os pequenos e os soberbos se acham grandes. E é utilizada no hebraico a palavra gavora, que significa grandes, altos ou soberbos. Então ele está fazendo aqui um contraponto, dizendo: olha, o Senhor é gigante, Ele é imenso, Ele é enorme, Ele é grande. E para os pequenos, Ele está perto. Mas os soberbos, que a palavra é justamente isso, alguém que quer ser grande, alguém que quer ser maior, alguém que quer ser o show. Esse grande, o texto diz que Ele os conhece de longe, distante. Ao pequeno, o Deus grande está perto. Mas aquele que se acha grande, o Deus grande está longe, está distante. É isso que o texto está dizendo. E ele vai dizer mais no versículo 7: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Refazer a vida é a ideia de manter vivo, de dar o suporte para alguém que estava morto, reviver. Significa trazer a vida novamente, significa manter, significa preservar, significa restaurar. A luta que você está passando não é para a sua destruição. A dificuldade que você está sentindo, as dores que você tem passado, as aflições que você tem visto, mesmo a terceiros, elas não são para te separar de Deus, mas elas são para te dar vida, porque Deus é Deus que promove vida em meio à tribulação. Deus é Deus que sustenta a nossa vida em meio à tribulação. Deus é Deus que nos mantém vivos, que nos dá o suporte necessário para que vivamos de graça em graça. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o poder de Deus na sua vida está te aperfeiçoando. Porque é nessa fraqueza, nessa luta, nessa dificuldade que Deus tem mantido você com vida. Você pensa que morreu, tem aparência de morto, mas você está vivo porque a graça de Deus está sobre a sua vida. E aí ele estende a mão contra a ira dos inimigos. Ele vai lá, é a ideia de colocar a mão mesmo. Vou lá e dou um jeito para que a ira dos inimigos não alcance. E o texto diz: a tua destra me salva. Lembra lá de Pedro? Posso ir aí, Jesus? Vem. O que aconteceu? E tirou. Deus está fazendo isso com pessoas aqui nessa manhã. Enquanto você pensa que o seu caminho é de morte, enquanto você pensa que nada vai dar certo, quando você pensa que já vai se afogar, Deus tem a mão dele estendida para te salvar, para te abençoar, para te alcançar, para restaurar a sua vida, para te preservar vivo, porque Deus é Deus, irmãos. Deus não está de brincadeira.
Deus não é masoquista. Eu quero ver ele sofrendo. Olha que mas é engraçado ver ele sofrendo. Não. Tudo isso tem propósito. E quando você achar que não dá mais, Deus vai lá estender a mão dele e vai te tirar dessa situação. Não é a ideia de jogar uma corda para você, com a sua força, subir, não. É a ideia dele ir lá dentro do poço e arrancar você de lá de dentro e te tirar dessa situação. Ele não precisa da sua ajuda porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é poderoso. E aí o versículo 8 começa dizendo: o que de mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Não desampare as obras das tuas mãos tem a ver com, Senhor, não deixe de atuar, não deixe de trabalhar. Obras aqui tem o sentido de trabalho. A palavra hebraica é justamente essa ideia de trabalhar. Deus não deixa de trabalhar com a tua poderosa mão para operar sobre a minha vida. O salmista clama por isso. E levar alguém a bom termo, é uma ideia assim de te conduzir, sempre até o fim. É te levar aonde Deus preparou. Conduzir a bom termo é a ideia de Deus caminhar com você e te levar aonde Ele propôs, aonde Ele decidiu, aonde Ele quer. É te conduzir para o objetivo que Ele estabeleceu. Então, levar a bom termo é justamente isso, é fazer essa obra maravilhosa que vai me levar de tal forma para perto de Deus, que Ele vai completar o favor dele em mim. A tradução literal seria: o Senhor completa ou completará o seu favor em mim. Significa o favor de Deus completando tudo aquilo que é necessário para que você tenha um entendimento do que é o bom termo. O bom termo é ter uma obra completada pela mão poderosa de Deus. O salmista reconhece isso, e ele entende que Deus está trabalhando. E talvez, se você não entendeu isso ainda, nessa manhã, o Salmo 121, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus está te guardando e vai completar tudo aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Ele vai completar o favor dEle sobre você, assim como o salmista disse que o Senhor completará o seu favor sobre mim. Não há por que temer. Não há por que ficar abatida. Por que está abatida a tua alma? Espere em Deus. Espere em Deus. Deus faz aquilo que nós não podemos e nos abençoa de maneira poderosa. Momento das perguntas. Só como a gente está atrasado, é melhor não fazer, né, irmãos? Melhor não fazer, né? Pronto, Fabiano, está tudo certo. Está com raiva de mim, Fabiano? Deixa chegar a sua aula, que você vai ver. Tranquilo então, irmãos? Então, não se preocupe, você tem um Deus que guarda a sua vida, você tem um Deus que intercede por você, mas você precisa entender que a nossa vida foi feita para sermos hinos de louvor ambulantes, para louvarmos a Deus constantemente. A nossa vida deve ser expressa em salmos de ações de graça. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias e todos os momentos, por toda a sua benignidade, por todo o seu favor e por todo o seu amor. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.